Shalom, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. 1º de dezembro de 2020. Seja bem-vindo ao mês de dezembro. Deus tem muita bênção, Deus tem muita vitória para a sua vida nesse mês. Louvado seja Deus. Bom dia, meu querido irmão João. Bom dia, Valdirene. Bom dia a todos os nossos amigos, irmãos em Cristo, que estão chegando aí para termos aqui um momento de comunhão, um momento de alegria sobre a palavra de Deus. E hoje estamos abrindo aí as portas do mês de dezembro. Bom dia, Eliabe, bom dia a todos, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Hoje, mais uma manhã, mais um dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Quero aqui ter um momento de oração, um momento de palavra com Deus com você, para iniciarmos esse mês realmente abençoados, não é verdade? Bom dia, Fernando, bom dia a todos que fazem parte dessa família maravilhosa, Ana, Roger, Renata. Eu quero que você entre e se sinta à vontade para compartilhar, para chamar seus amigos, porque nós vamos ler um texto e eu quero aqui dizer para você assim: estamos falando a respeito das cartas de João e hoje já estamos encerrando a primeira carta de João. Amanhã vamos falar da segunda e assim sucessivamente. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí. Eu estou com a minha Bíblia aqui e nós vamos ler 1 João capítulo 5, versículo 1. Bom dia, Cláudia, bom dia, Carlinhos, a todos vocês, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Nós vamos bem rapidinho hoje, e eu tenho um compromisso com o Conselho de Pastor daqui a pouquinho, então eu preciso sair daqui correndo. Bom dia, Dona Noêmia, minha mãe, vó, pai, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Vamos então, Érica chegando aí, compartilha aí se você puder, Alexandre, Aline, compartilha essa live, compartilha esse momento de transmissão com a sua família, com o seu Facebook, e todas as pessoas que por aí tiverem serão abençoadas. Vamos lá? 1 João capítulo de número 5, versículo 1 diz: todo aquele, não está dizendo de todo mundo, está dizendo todo aquele. Existe um povo seleto, existe um povo que é portador da bênção do Senhor, não são todos, entende? João ele vai falar, é uma carta aberta à igreja, aqueles que creem, não que a igreja está de portas fechadas, todo mundo pode ser salvo, todo mundo pode receber a bênção, ainda há tempo, mas é necessário pregarmos de que não é todos os caminhos que levam a Deus. Ontem eu falei sobre isso para você. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Existe só um caminho e ele é Jesus Cristo. Não quer dizer que todo mundo é salvo. Não são todos salvos. É aquele, vamos ver aqui, todo aquele que crer que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama ao que dele foi gerado. Amém? Então tá aí, o segredo está aqui. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, você tem que crer em Jesus Cristo, e o crer é se submeter, o crer é você confiar, o crer é você também entender. Eu preciso entender, eu fui gerado a partir de Jesus Cristo, mas para que eu seja portador da bênção, eu preciso entender que Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele foi encarnado. O que é ser encarnado? Ele nasceu em carne e osso, ele viveu nesta vida como eu e você. Eu preciso crer, tá bom? Que Jesus Cristo, ele, Filho do Deus Altíssimo, ele foi encarnado, ele nasceu da barriga de uma mulher. E como você conhece a história, ele nasceu da barriga de Maria, mãe de Jesus. Louvado seja Deus pela vida de Maria. Jesus, ele é o menino escolhido, ele é o Messias
E Deus, gerou ele dentro da barriga de Maria. Isso é divino, é extraordinário. Eu preciso crer que Jesus Cristo foi gerado homem dentro da barriga de uma mulher. Quando eu creio nisso, eu estou, gesticulando a minha fé. É algo que realmente vai nortear a minha vida. Eu preciso crer que Jesus Cristo veio em carne, porque Jesus Cristo é o sacrifício. Ele é o sacrifício final, ele é o sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro Pascual que foi entregue em meu e em teu lugar. Eu preciso crer, porque se você não crê em Jesus, você vai ainda continuar crendo que tem que fazer sacrifício de todo tipo de coisa para a tua salvação. Não. Eu já sou salvo, eu fui salvo pela cruz, eu fui salvo pelo Cordeiro que foi imolado em meu lugar, foi morto em meu lugar. Eu preciso crer nisso, que o sacrifício, ele foi encarnado, ele nasceu da barriga de uma mulher e ele viveu e alcançou uma idade da qual ele foi crucificado e morreu em nosso lugar. Se você crê nisso, a Bíblia vai dizer que todo aquele que ama, aquele que o gerou, também ama ao que dele foi gerado. Ou seja, você se ama também. Não basta você, acreditar que Cristo foi gerado da barriga de uma mulher. Você também precisa crer que ele que, foi gerado da barriga de uma mulher, ele gerou a você dentro dele. Deixa eu falar para você a respeito disso. Olha que coisa extraordinária. Deus é absolutamente extraordinário. Olha que coisa maravilhosa. Uma semente, dentro dela, no meio dela, existe algo chamado núcleo de uma semente. Núcleo de uma semente. Ali dentro do núcleo de uma semente, a semente ela é considerada como, uma semente madura, ela está pronta para germinar, ela está pronta. Então, dentro de uma semente, no núcleo de uma semente, foi colocado, o reino do Senhor foi colocado dentro dessa semente. Então, quando eu nasci da minha mãe lá atrás, eu nasci, como diz o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci na semente do pecado de Adão, porque todos que nasceram depois de Adão herdou, falei bem caipira agora, né? Herdou, o pecado. Todos que nasceram depois de Adão, herdou sem você desejar. Mas o que eu fiz para herdar o pecado? Você nasceu na herança, na genealogia de Adão. Você herdou o pecado. Mas a semente de Cristo, a semente de Cristo, dentro do sacrifício de Cristo, já estava no núcleo, no sacrifício de Jesus, o acabar com o pecado, destruir o pecado, o pagar o preço de todo o pecado. No núcleo do sacrifício de Jesus está, o destruir todo o pecado. Então, quando eu creio que Jesus Cristo veio encarnado, eu creio no sacrifício dele, eu também preciso crer que eu estou nascendo de uma nova semente. Eu morri para a herança adâmica, mas agora eu estou vivendo para uma nova, e maravilhosa herança, que é a herança de Jesus, que é a herança conquistada na cruz do Calvário. E esta semente não conheceu o pecado. Essa semente, como diz a Bíblia, Jesus Cristo foi gerado e ele não pecou. Então, quando eu creio em Jesus Cristo, eu estou partindo de uma semente que não conheceu o pecado. O núcleo dessa semente chamada Jesus, ela não conheceu o pecado. Ela está completamente livre de todo o pecado. Sabe o que as pessoas fazem hoje? As grandes empresas, indústrias, eles colocam no núcleo da semente o que eles querem, porque aquela semente, quando germinar, está ali dentro. Você sabia que um grão de milho hoje,
no núcleo daquela semente já tem um veneno, o veneno que vai matar todo tipo de bactéria que vem para, destruir o grão de milho, destruir a espiga. Dentro do núcleo de um milho já tem um veneno, já tem também, ali os fortificantes que vai tornar aquela espiga de milho a mais granada possível, a mais bonita possível. Olha para você ver, o segredo está no núcleo. Então Jesus Cristo, ele veio, ele não pecou, e no núcleo, no interior dele existe o amor, porque Deus é amor. Então ele veio em amor para libertar a todos aqueles que creem. Olha que divino isso. Se você crê em Jesus, no núcleo de Jesus, ou seja, dentro de Jesus está, a libertação completa de todo o pecado. Se você entende isso, então eu vou ler de novo o texto, e o texto diz assim: todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele, não é para todos, mas é para mim e para você. Eu creio, você também crê, não crê? Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, se ele é nascido de Deus, dentro do núcleo de Jesus existe, o antídoto, existe a cura para todo o pecado. Todo o pecado está em Jesus, é só na semente de Jesus que você tem a salvação. Todo aquele que é nascido de Deus e todo aquele que ama aquele que o gerou também ama o que dele foi gerado. Eu estou querendo terminar agora com você, mas eu quero que você leia no versículo 4 comigo. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Qual é? Já parou para pensar qual é a vitória que vence o mundo? Tem alguns que vão pensar: a vitória que vence o mundo é automaticamente os Estados Unidos, uma das maiores nações com armamento bélico, talvez a Coreia, talvez o Japão, talvez a Turquia. Quantos países que tem aí um armamento bélico muito forte, mas nada disso vence o mundo. O que vence o mundo não são os armamentos, bombas atômicas que ele tem, biológicas que eles têm. O que vence o mundo está aqui no versículo 4. Olha, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmão, nada pode tocar a tua fé. Qual fé eu estou dizendo? A fé que em Cristo eu sou livre, a fé que em Cristo eu posso todas as coisas. Qual fé? A fé que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Qual fé? A fé em Cristo, de que eu posso até passar pela morte nesse mundo, mas se eu morrer desse mundo, eu estou passando da morte desse mundo para a maravilhosa luz, para a maravilhosa eternidade do Senhor. Já diz Paulo que o cristão não morre, mas ele passa da morte para a vida eterna. Qual fé? A fé em que Cristo me gerou sem a participação do pecado. Eu sou nascido, eu sou gerado, em Deus. Olha o versículo 18, estou lendo capítulo 5 de 1 João, estamos terminando a primeira carta de João hoje. O versículo 18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Se você é nascido de Deus, o pecado, ele já foi vencido, o antídoto está dentro de você. Há uma fé inabalável. Mas pastor, e aqueles pecados que acontecem todos os dias? Olha aqui, o versículo ainda continua dizendo assim, versículo 18: mas o que é gerado de Deus guarda em si mesmo, e o maligno não lhe toca. Você guarda em si mesmo o sinal do sangue, você guarda em si mesmo o DNA do sangue. Existe sangue em você, e o sangue que existe em você, que te livra de todo o pecado, é o sangue de Jesus. Você foi gerado da semente, a semente que lhe garante a vitória, a semente é Jesus. Eu vou ler esse texto mais uma vez, porque o diabo te acusa, me acusa todos os dias, não é? Você precisa dizer ao diabo, ele sabe, ele só quer esperar você entender essa palavra.
Olha o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Se eu nasci de Deus, se eu creio em Deus, se eu passei pelas águas do batismo, se eu aceitei a Jesus como meu Salvador, você não peca mais, sabe? Mas aquele que é gerado de Deus guarda em si mesmo e o maligno não lhe toca. Sim, nós pecamos no mundo no sentido de o pecado significa errar o alvo. Nós erramos algumas vezes, erramos sim, mas o pecado não é mais mortal na nossa vida. Por isso que o cristão deve se arrepender, porque o arrependimento significa que você entende que você foi gerado da semente de Jesus e em ti, em você, está o sinal do sangue. E o sangue de Jesus, assim como João mesmo, no primeiro capítulo vai dizer, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e de toda injustiça. Por isso eu preciso confessar os meus pecados, porque em mim há a semente da luz e o diabo não pode mais tocar em nós. Você tem que conhecer essa verdade, saber essa verdade e divulgar essa verdade. Aquele que está em Deus, o diabo não pode tocar nele, mas você tem que estar em Deus. Você tem que entregar a tua vida para Jesus, você tem que tomar ceia, você tem que andar em novidade de vida, você tem que se desviar do pecado, porque se você está em Deus, você não pode voltar mais para o pecado. Como você diz que está em Deus e volta para o pecado? Ei, eu preciso andar em novidade de vida. Amém? Louvado seja Deus. Quero orar com você agora. Parabéns vocês todos. Muito bom dia, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Nós estamos aí, mais de 30 pessoas de manhãzinha no compartilhar da palavra. Quero orar por você, eu preciso me ir. Nós temos um compromisso agora no Conselho de Pastor e eu preciso estar com eles lá. Vamos orar? Coloca o objetivo aí, quero orar. Amanhã nós vamos começar a segunda carta de João. Nós terminamos essa semana até Judas. Nós vamos... segunda carta, terceira carta e sexta-feira falamos de Judas, o livro de Judas, e semana que vem vamos para o Apocalipse, vamos começar o livro das revelações. Mas acompanha comigo, porque a Bíblia é uma coxa de retalhos, você vai juntando um conhecimento com o outro e a hora que você vê, a sabedoria tomou conta da sua vida. A mente de Cristo é a tua mente. Amém? Louvado seja Deus. Papai querido, obrigado por esse dia, essa manhã. Mais um, ó Deus, mês se inicia. E nós cremos que esse mês será um mês de vitória, um mês de bênção, um mês de gratidão, um mês, Senhor Deus, certamente das bênçãos do Senhor. Temos vivido um ano de muitas dificuldades, de muitas coisas novas, um ano de pandemia, um ano em que muitas coisas nós tivemos que nos reinventar, precisamos aprender novamente a como fazer uma coisa ou outra, mas louvado seja o Senhor. Podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e é por isso que estamos alegres, e é por isso que estamos confiantes, porque a semente da verdade está em nós, a semente da luz está em nós, a semente da eternidade está em nós, Jesus Cristo está em nós, nós vencemos até agora, e o mesmo Deus que nos trouxe até aqui vai nos garantir a vitória. Quero te pedir, Senhor, nos dá um mês de vitória, um mês de grandes conquistas, que possamos continuar vencendo esse mês, o mês seguinte e assim por diante, até nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. Deus, eu profetizo sobre esta empresa, eu profetizo sobre esta, ó Deus, indústria. Esse mês será um mês em que, ó Deus, todos, ó Deus, os nossos queridos irmãos, família em Cristo, nós vamos orar sobre todos, ó Deus, que estiverem conosco esse mês, e o mês de dezembro será o melhor mês na empresa, na indústria, nos negócios desse meu amado irmão e irmã. Eu profetizo, eu libero palavra de vitória, que o Senhor alcance a vida desses meus amados irmãos, seja na cidade, seja no campo, seja onde estiver, que o milagre do Senhor seja sobre essas vidas. Deus, eu libero palavra de vitória, de conquista, de bênção, tudo aquilo que nós não conquistamos no ano, ainda há tempo, eu profetizo em nome de Jesus, que operando Deus, quem pode impedir o seu agir, que em nome de Jesus Cristo o Senhor realize grandes coisas ainda
em nossas vidas, que o milagre da cura, da restauração, do casamento, que o Senhor ainda venha realizar neste mês muitas bênçãos sobre a família, ó Deus, e sobre todos, ó Deus, os sonhos e projetos do coração desse meu amigo, irmão, amiga. Ó Deus, quero neste momento profetizar a bênção, que os sonhos de Deus se cumpram sobre a vida de todos e que toda seta, toda obra do inimigo não toque na vida minha, nem da minha família, nem da minha cidade e nem de nenhum dos nossos amados irmãos. Que a proteção do Senhor seja sobre as nossas vidas, assim como diz a palavra, o anjo do Senhor, ó Deus, está ao nosso redor e nos guarda e nos livra, que o Senhor também possa livrar a cada um de nós todos os dias, em o nome de Jesus. Amém. Elevo os meus olhos aos montes, de onde me vem o socorro. Socorro vem do Senhor. Coloca a tua confiança no Senhor. Eleva os teus olhos aos montes, eleva os teus olhos ao Senhor. É Ele que lhe garante a vitória. Um ótimo dia, que Deus te abençoe.